Um pequeno aviso antes do vídeo começar é que eu participei de um vídeo lá no canal do Enzo, onde a gente fala sobre Carros 2 e o porquê desse filme ser muito bom. E quando esse vídeo acabar, vão lá dar uma olhada porque o vídeo ficou supimpa. Agora vamos continuar pro Tá Dando Chovendo Hambúrguer. Eu confundi um pouquinho os nomes. Tá Chovendo Hambúrguer. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu assisti esse filme. Meu pai chegou em casa com aqueles DVD piratão, que era só a capa e o plástico. E ainda por cima ainda era aquelas gravação que os caras faziam da tela do cinema, que era tudo zoado a qualidade da imagem. E ainda tinha metade da tela cortada. Mas isso não impediu que eu achasse o filme uma verdadeira obra-prima do cinema. Tá Chovendo Hambúrguer foi lançado em 2009 e teve um simples orçamento de 100 milhões de dinheiros e teve uma bilheteria mundial de mais de 240 milhões, sendo um verdadeiro sucesso. E antes que eu comece a falar de qualquer coisa, eu tenho que dizer que eu odeio o nome desse filme em inglês. De verdade, eu acho ele extremamente terrível. Mas Lusca, como que é o nome desse filme em inglês? Horrível, meu caro amigo símil. O nome dele é Cloud with a Chance as Meatballs. Ou em português, Nublado com Chances de Almôndegas. Nossa, em português é infinitamente melhor. Brasil 1, Estados Unidos 0. Esse é um daqueles filmes que eu assisti quando eu era mais novo e fiquei anos e anos sem ver. E assistindo ele de novo, depois de ter ficado mais velho, eu acho que eu consegui absorver bem melhor a mensagem que o filme queria passar. E eu acho isso uma coisa muito interessante, porque mesmo quando eu era pequeno e conseguia entender a mensagem do filme, ou então a ideia ou os valores que ele queria transmitir, muito do que eu absorvia, e acho que muitos de vocês vão se identificar com isso, era que por mais que a gente entendesse a mensagem do filme, ou sobre a importância do tema que o filme abordava, eu meio que absorvia de forma bem superficial. E assistindo o filme depois que a gente cresce, a gente pega a mensagem de um jeito mais diferente, muito por causa da nossa vivência e das experiências que a gente tem ao longo da vida. E falando especificamente da mensagem do filme, se você pesquisar agora no Google, a primeira coisa que vai aparecer é que o filme fala sobre os nossos excessos, principalmente voltado ao consumismo e ao desperdício de alimentos. E de fato, o filme aborda muito bem esses temas. Mas na minha opinião, o tema do filme é muito mais sobre a aceitação, ou melhor dizendo, a vontade de ser aceito pelos outros, principalmente quando você é uma pessoa que é muito diferente de todos ao seu redor. E o Flint, o protagonista do nosso filme, é o exemplo perfeito para mostrar isso. E a gente vai falar mais sobre isso ao longo do vídeo. Como eu ia dizendo, o nosso querido Flint é alguém que quer ser aceito pelos outros, e como ele tem um desejo de ser um grande cientista no futuro, a forma que ele encontrou de fazer os outros gostarem dele é criando invenções. E a primeira invenção que a gente vê ele fazer é um sapato spray, para acabar com a epidemia de cadastros desamarrados. O problema é que depois que colocam esse sapato spray, não tem mais como tirar. E graças a isso todo mundo ri da cara do Flint, e ele sai correndo de volta para casa chorando. O Flint se tranca dentro do quarto dele, tentando tirar os sapatos, e meu amigo, esse bagulho não sai mesmo. Do lado de fora do quarto estavam os pais do Flint que estavam tentando consolar ele. O problema é que o pai dele, como ele trabalha com pesca, ele só sabe usar metáforas de pescador. E ele fala assim pro Flint: meu filho, quando a chuva molha, a água não seca. Ou alguma coisa assim, eu não entendo nada de metáfora de pescador. Mas não é só eu que não entendo metáfora de pescador, mas o Flint também não consegue entender o que o pai dele quis dizer. Mas a mãe do Flint, que segundo ele próprio, é a única pessoa que consegue de fato entender ele. Ela entra no quarto dele, dizendo que ela adorou a invenção que ele fez e que não tem problema que todo mundo acha que ele é um esquisito, porque muitos desses outros grandes cientistas também já foram chamados de esquisitos por outras pessoas. E então ela dá um presente pro Flint, que é esse jaleco de cientista, e ainda por cima cabe direitinho nele. O Flint ele fica todo feliz com a mãe dele motivando ele, e ele parte pra casinha dele pra poder criar novas invenções. E a partir daquele dia, ele decide que ele vai inventar algo incrível e que vai revolucionar o mundo. Mas antes dele conseguir, ele vai ter que falhar muito. E não é pouco a quantidade de vezes que ele falha. E algumas dessas invenções que falharam são essa televisão de controle remoto que sai pela cidade destruindo ela, um descarecador e que não funciona muito bem, um carro voador que não voa, um tradutor de fala de um mamaco, o problema é que o mamaco não ajuda muito, e ele faz um cruzamento entre ratos e pássaros, e definitivamente essa foi uma das piores ideias dele. A cidade que o Flint mora se chama Boca da Maré, ela fica numa ilhazinha embaixo do Ado Atlântico. Ela era muito famosa por causa das sardinhas que ela exportava. O problema é que o mundo todo percebeu que sardinha era um troço nojento, e graças a isso, a fábrica de sardinhas enlatadas chamada BB Grant acabou fechando, e os cidadãos da cidade tiveram que comer todo o estoque de sardinhas que tinha sobrado. E motivado a mudar a situação terrível que a cidade estava, o Flint decide que ele vai inventar uma máquina que transforma água em comida. Ele faz vários experimentos enquanto ele vai montando a máquina, pinta ela de um jeito maneiríssimo, liga 1 milhão de tomadas para dar energia para ela, mas quando ele vai finalmente
Flint testar a máquina, ela não funciona porque não tem energia o suficiente. Por causa do curto-circuito, todas as luzes da casa dele acabam apagando, e enquanto o Flint tentava ligar a energia, o pai dele aparece e tenta convencer ele a parar com essas invenções e arrumar um emprego de verdade. Claramente um pai de youtuber. O pai dele quer isso porque todas as invenções que o Flint faz acabam terminando em desastre. O Flint diz que ele não precisa se preocupar porque ele já tinha resolvido o problema dos ratássaros, e lá no fundo uma criança é levada por um deles. Aqui a gente descobre que a mãe do Flint, ela morreu tinha quase 10 anos, e mesmo assim, o Flint e o pai dele ainda não se entendiam. O pai do Flint convence ele a trabalhar na loja de pesca, e o Flint não tá muito feliz com isso. E na TV, o prefeito tá anunciando o novo projeto dele, onde ele usou a verba inteira da cidade, sem nem consultar ninguém. Parece o prefeito da minha. O prefeito também diz que esse projeto vai ser uma atração turística, e a inauguração vai contar com a presença do próprio bebê Grant. E o bebê Grant é esse cara aí que é um completo otário. E é o mesmo garoto que zoa ele quando o Flint não consegue tirar os sapatos na escola. Ele também é dublado pelo Guilherme Briggs e funciona muito bem porque o Briggs nesses personagens doidões sempre sai bom demais. Enquanto todo mundo tava indo pra inauguração do prefeito, o Flint diz que ele vai ficar na loja cuidando dela. Mas era mentira dele e ele aproveita pra pegar a máquina e levar ele pra uma rede elétrica pra poder dar energia o suficiente pra ela fazer comida. Mas o policial da cidade, que se chama Earl, ele para o Flint e diz que vai ficar de olho nele pra ver se ele não vai causar algum estrago que cause problemas pra cidade e pro filhinho dele. O policial só deixa o Flint quieto porque um maluco atravessou a rua sem esperar o sinal. Realmente um crime muito grave. Enquanto isso, o prefeito tá lá com o Grant, falando que ele vai ser um grande prefeito e ser lembrado por todos. E na inauguração, ele diz que esse evento vai ser televisionado por uma grande jornalista. E agora a gente conhece a Sam Sparks, que na verdade não é uma grande jornalista, e sim a estagiária do jornal. Ela fica super empolgada porque essa vai ser a primeira reportagem dela, tanto que ela prepara várias frases de efeito quando ela for entrar. E no jornal, na hora da reportagem dela, antes eu tenho que dizer que eu odeio esse âncora, que cara chato, na moral. Agora continuando pra reportagem da Sam, ela não começa muito bem. Olá, Sam Sparks, eu sou gente. Tem maré fria em Boca da Frente. Eu acho melhor a gente ouvir o prefeito. Enquanto o prefeito falava, o Flint deixa tudo preparado para energizar a máquina dele e para poder ativar ela. Voltando pro prefeito, ele diz que quem vai fazer a abertura é o bebê Grant, que na verdade é só o Grant adulto vestido de bebê. E a grande atração que o prefeito estava preparando para a cidade era na verdade uma Sardinholândia. E pelo que tá dando para ver, não é uma atração muito boa não. Pelo menos eles tinham a maior sardinha do mundo. Enquanto isso, o policial começa a suspeitar de algo porque os pelos dele começam a arrepiar. Ele pula pelo meio da multidão e ele vê o que o Flint está prestes a ativar a máquina dele, e antes que ele conseguisse impedir o Flint, e essa cena dele correndo é a cena que aparece em um monte de memes por aí, muito provavelmente você já deve ter visto, e o Flint, ele consegue ativar a máquina, só que ela sai voando igual um foguete junto com ele. Enquanto o Flint voava, ele ia destruindo um monte de coisas, ele também fez a câmera voar na cara da Sam, e ele quase destruiu a Sardinholândia. Ele até tenta parar a máquina, usando os sapatos indestrutíveis dele, mas não teve jeito, e a máquina dele acabou voando lá pro céu. E infelizmente os problemas não param por aí, porque o aquário da Moby Rick quebrou, e ela sai rolando destruindo tudo, até que uma explosão lança o aquário pro alto, o aquário cai em cima do Flint e faz ele ficar preso lá dentro, enquanto todo mundo se aproximava ao redor dele, reclamando dele ter destruído tudo, e claramente dá pra ver que o pai dele tava muito decepcionado com isso. O vidro do aquário quebra e o Flint corre pra longe, fugindo dali, e não é só ele que tá triste por ter estragado tudo, mas a Sam também tá, porque ela foi muito mal na primeira reportagem dela. Ela se senta e sem querer ela chuta os olhos do Flint, ela pede desculpas pra ele e ela fica encantada com as invenções que ele fez, só que ela percebe que ele é o verdadeiro culpado por ter estragado a reportagem dela. A Sam até fica com raiva dele, mas eles não têm muito tempo pra discutir, porque em seguida cai uma coisa do céu perto do Flint, e depois cai uma coisa no mar, que parece ser um tipo de picles, e atrás deles, lá no latão, cai mais uma coisa, e o Flint vê que aquilo era um pedaço de queijo, e então, meus amigos, ele se vira e olha pros céus, e não tinha como não ver e não ficar impressionado. Tanto que todo mundo da cidade também fica, e essa é outra cena que gerou vários memes aí pela internet, e nessa hora você me pergunta, ai Lusca, mas o que era que tava todo mundo olhando? Nada mais, nada menos, meu caro amigo, do que uma chuva de hambúrguer. Estava chovendo hambúrguer. Tá chovendo hambúrguer. Cinema demais. A Sam acha aquilo incrível e corre pro cameraman dela pra eles poderem fazer uma reportagem sobre aquela chuva de hambúrgueres. E enquanto ela tava falando sobre isso, o Flint vê que todo mundo da cidade estava feliz porque finalmente eles estavam comendo uma coisa que não fosse sardinha. Só que quando a Sam fala pra todo mundo que foi o Flint que fez aquilo, o policial tenta prender ele, mas o prefeito e os outros não deixam porque eles estavam implorando pro Flint fazer uma nova chuva de comida. E o Flint aceita, mas o pai dele não.
O pai dele não deixa porque ele não sabe se o Flint tem controle ou não sobre aquela máquina, mas o Flint diz que ele tinha sim tudo sobre controle, e a cara dele exalava confiança. E o pai dele deixa e eles seguem pro laboratório. O Flint mostra o laboratório pra eles e explica como era que tudo funcionava, e um detalhe da Sam é que volta e meia ela solta um comentário muito gato nerd das ideias. Ou seja, ela faz um comentário muito inteligente explicando alguma coisa que o Flint estava falando ou tinha comentado, e logo em seguida ela disfarça. E guardem essa informação que ela vai ser mais importante aí pra frente. O nome da máquina do Flint se chama Flint Lockwood Diatônico Super Mutante Fazedor de Rango, ou só Flint. Esse troço aí. O Flint coloca um vídeo de gatinho pra ele poder distrair a Sam enquanto ele montava uma antena de última hora. Porque como não era o objetivo dele lançar a máquina pras nuvens, ele meio que mentiu dizendo que ele tinha como se comunicar com a máquina. E depois de umas 3 horas montando a antena, ele finalmente ajeitou tudo, e mesmo depois de 3 horas, a Sam ainda continuava olhando pro vídeo do gatinho. Realmente vídeos de gatinho são muito hipnotizantes. Eles decidem que vão mandar um sinal pra máquina pra ela fazer um belo de um café da manhã. E o Flint já pensa que ela tá apaixonada por ele. E um detalhe importante que não pode faltar é esse negocinho aqui que o Flint chama de perigômetro, e ele vai avisar caso a comida sofra algum tipo de supermutação. Mas Lusca, o que acontece se a comida sofrer uma supermutação? Simples, meu caro amigo símil. Eu não sei, nunca aconteceu. E como o Flint agora pode controlar a distância, que tipo de comida que vai chover, o prefeito convence ele a fazer chover comida todos os dias, porque assim a cidade ia ser um grande ponto turístico e uma parada obrigatória para todos os cruzeiros que passassem por perto da ilha. O prefeito também diz que se ele fizer isso, todo mundo vai começar a amar o Flint, deixando bem explícito mais uma vez como o Flint só quer ser aceito pelos outros. Tanto que ele aceita sem pensar 2 vezes. Daqui pra frente, o Flint começa a fazer chover comida todos os dias, a pedido dos próprios moradores da ilha, e não é pouca comida que eles pedem. O Flint até tem que inventar um coletor de comida pra ele poder pegar as sobras e jogar elas pra trás de uma barragem quase indestrutível. E com esse tanto de comida, o perigômetro começa a avançar mais e mais em direção à cor amarela. Nisso, o Flint decide visitar o pai dele, que tá dando um desconto de 100% nas sardinhas, porque, afinal, quem é que vai comprar sardinha se tá literalmente chovendo comida todos os dias? O Flint queria que o pai dele ajudasse no laboratório, mas o pai dele diz que é muito complicado pra ele e que talvez o Flint pudesse ajudar ele com a loja. Mas o Flint não gosta muito da ideia, e eu gosto dessa cena porque ela mostra que mesmo que os dois queiram passar um tempo um com o outro, a dificuldade que os dois têm de se comunicar atrapalha muito o entendimento entre os dois. E essa cena tem um impacto muito importante na próxima, porque uma das pessoas que fazem pedidos pro Flint é aquele policial que sempre pegou no pé dele. E ele queria que o Flint fizesse uma coisa especial pro filhinho dele, afinal ia ser o aniversário dele no dia seguinte. E o Flint até fica meio pá de fazer, mas ele aceita porque ele sabe que isso seria uma coisa muito legal de um pai fazer pro filho. No outro dia, o Flint ele fez nevar sorvete pro garoto, e enquanto todo mundo se divertia e brincava, a Sam fazia uma reportagem falando pro mundo todo como aquela ilha era incrível. E nisso, o mundo todo aguardava ansiosamente pela inauguração da ilha. A gente vai pro laboratório do Flint, e nele ele tá tentando criar coragem pra chamar a Sam pra um encontro. O problema é que ele tem muito medo de mulher. Tutorial de como falar com mulher, igualzinho minhas pesquisas no Google. No final, ele cria coragem e chama ela pro encontro na floresta. E ele marcou o encontro lá porque ele fez um castelo de gelatina gigante só pra ela. Porque lá atrás, quando eles estavam no laboratório, a Sam diz pra ele que ela adorava gelatina. E nisso, os dois se divertem muito, pulando de um lado pro outro dentro do castelo. E no finalzinho da tarde, o Flint pergunta porque sempre que ela dizia algo muito inteligente, ela disfarçava logo em seguida. E ela conta que ela também era uma nerd igual a ele. E ela sempre adorou meteorologia. E enquanto as outras garotas queriam muito uma Barbie, o que a Sam mais queria era um radar de tornados. E todo mundo na escola dela zoava ela por ser nerd, e então ela resolveu mudar o visual e parar de usar óculos, pra assim todo mundo parar de zoar ela. O Flint, ele fica curioso pra ver qual que era o visual antigo dela, e ele acha ela muito mais linda desse jeito. E nesse clima romântico, os dois estão quase se beijando, e eu não tanco o jeito que ele beija por causa do narigão dele. Quando eles estão quase lá, o celular do Flint começa a tocar, atrapalhando eles, e tinha que ser o prefeito ligando. O Flint então ele vai pra outro encontro, só que dessa vez com o pai dele, porque ele queria fazer uma coisa especial pra ele. E pra isso, ele fez chover bife, que era o prato preferido do pai dele. O Flint conta pro pai dele que o prefeito disse que ele que vai cortar a fita de inauguração, que ia acontecer no dia seguinte, e ele também fala que o prefeito disse que a invenção dele salvou a cidade. E ele pergunta se o pai dele tava orgulhoso dele. O problema é que o pai dele não fala nada sobre isso, e ele diz que a comida tava ficando grande demais. Ele também diz que talvez isso não seja algo bom pra cidade, e que seria melhor desligar a máquina. Mas o Flint fica furioso com o pai dele
e diz que tava todo mundo gostando, menos ele. E nisso o pai do Flint diz que parece que o Flint tem tudo sob controle mesmo, e ele vai embora porque ele não quer atrapalhar. Enquanto ele voltava pro laboratório, ele percebe que a comida tá mesmo ficando maior do que deveria. Lá no laboratório ele começa a analisar o cachorro quente e percebe que o perigômetro tá no amarelo. E do nada o prefeito aparece ali, e eu não tanco como esse maluco parece o Unicocado Avocado, pelo menos a versão antiga dele. O Flint explica pra ele que a comida tava ficando maior do que deveria, e o prefeito fala que isso não é problema, porque quanto maior, melhor. E pra convencer o Flint, o prefeito diz que ele era como um filho que ele nunca teve, e que se ele desligasse a máquina como o pai dele queria, todo mundo ia deixar de gostar do Flint e ia começar a odiar ele. Depois de manipular com sucesso o Flint, enquanto ele fazia o pedido pra inauguração, o prefeito só observava tudo, vendo como o Flint fazia esses pedidos. E esse detalhe vai ser bem importante aí mais pra frente. Agora, indo pra inauguração, milhares e milhares de pessoas do mundo todo chegaram na ilha, e enquanto isso, a Sam tava na van dela, e ela vê que tinha uma maleta estranha lá, e essa maleta estranha, na verdade, era aquele radar de tornados que ela sempre quis. Enquanto ela mexia nele, ela acaba vendo algo muito estranho. Voltando pra inauguração, o prefeito tava dando boas-vindas aos turistas e mostrando pra eles as atrações da cidade, inclusive a barreira quase indestrutível que protegia a cidade das sobras de comida. E não era pouca sobra. Enquanto o Flint tava no palco esperando pra ser chamado pelo prefeito, a Sam aparece dizendo que tem algo errado e que a comida tava ficando maior do que deveria. Mas o Flint diz que isso não era um problema e que tava todo mundo gostando, mas a Sam tenta convencer ele falando que isso não era certo e que eles deviam parar. E mais uma vez, o Flint ele fala que pela primeira vez as pessoas estão gostando do que ele fez, e mesmo que o Flint, com a inteligência dele, saiba que tem algo de errado acontecendo mesmo, a necessidade de aprovação que o Flint tem acaba cegando ele, mesmo que essa aprovação venha de pessoas que nem sejam importantes de verdade pro Flint. E graças a isso, ele acaba magoando quem realmente se importa com ele. Enquanto o prefeito mais uma vez fazia a cabeça do Flint, dizendo que todo mundo amava ele, o Flint corta a faixa de inauguração e instantaneamente uma tempestade começa e um furacão de macarrão com almôndegas aparece destruindo tudo. E o Flint finalmente cai na real, vendo que ele tava fazendo besteira, mas pelo menos ele sabe como parar isso. Ele então começa a correr em direção ao laboratório, pulando de um lado pro outro, ele até acaba entrando dentro do furacão, e enquanto isso a cidade inteira era destruída e entupida de macarrão com almôndegas. Oh meu Deus, está nublado e teve almôndegas. Absolute Cinema. O título original do filme realmente faz sentido agora. O Flint acaba perdendo o jaleco dele, mas pelo menos ele consegue chegar no laboratório, onde ele encontra o prefeito, que tava lá fazia uns 10 minutos fazendo vários pedidos de comida, porque lá atrás ele tinha visto como era que o Flint fazia. E eu acho que é um furo de roteiro essa parte aqui, porque como é que ele conseguiu chegar tão rápido no laboratório, sendo que ele tava ali do lado do Flint quando ele cortou a faixa. Enquanto o prefeito piorava a situação, o Flint ele tenta parar a máquina, mas o prefeito não quer deixar, e antes que o Flint conseguisse enviar o sinal para desativar a máquina, o prefeito destrói a antena que o Flint fez. O Flint pergunta o que o prefeito pediu para a máquina, e ele simplesmente responde que ele pediu um buffet completo ao estilo Boca Livre. Essa cidade já era. E lá no céu, com esse pedido gigantesco que o prefeito fez, a máquina começa a ficar maluca. Enquanto a Sam olhava pro radar de tornados, ela vê que vai tudo ficar pior, e junto do cameraman dela, ela fala pro mundo todo que essa tempestade não vai acontecer só na ilha deles, e sim que vai ser uma tempestade de comida no planeta inteiro. Nisso, o pai do Flint sai da loja e encontra o Flint depressivo dentro de uma lata de lixo, porque ele tinha desistido de tudo, já que todas as invenções que o Flint fez pra tentar ajudar as pessoas só deixava tudo pior. Mas o pai do Flint mostra pra ele o jaleco que ele perdeu, e isso deixa o Flint muito motivado pra consertar esse problemão que ele causou. Agora o nosso querido herói monta um novo carro voador, dessa vez com asas, e pede desculpas pra todo mundo e fala que ele vai resolver tudo porque ele tem um pendrive que pode desativar a máquina. Só que o prefeito fala que a culpa é toda do Flint e geral começa a querer atacar ele. Mas o policial aparece e diz que quem fez a máquina pode até ter sido o Flint, mas foram os cidadãos da ilha que fizeram os pedidos pra chover comida. Então o Flint se junta a Sam, o cameraman e o bebê Brent pra eles irem juntos parar a máquina. Enquanto isso na ilha, os cidadãos preparavam barcos de comida pra poder fugir dela. Enquanto eles voavam com o carro, quando eles estão quase chegando lá, a máquina, ela se tornou uma almôndega voadora gigante cercada por nuvens. Oh meu Deus, o nome do filme. E além disso, a máquina evoluiu também para conseguir fazer um sistema de defesas para ela. E nisso, aparecem pizzas voadoras e começam a perseguir por eles. E nessa confusão aérea, o Flint acaba perdendo o pendrive que podia desativar a máquina. Para resolver isso, o Flint liga pro pai dele para ele ir no laboratório do Flint e enviar um e-mail pro celular dele com um arquivo que era capaz de desativar a máquina. E a cara que ele faz quando recebe essa missão é muito boa. O pai do Flint vai pro laboratório dele e enquanto ele lutava para tentar enviar um e-mail,
Os cidadãos estavam ficando sem tempo porque a barragem quase indestrutível não ia durar muito tempo. E quando os cidadãos estavam quase indo pro mar, o prefeito para todo mundo para ele poder sair sozinho na frente. E ele começa a comer o próprio barco. Lá no céu eles pulam na almôndega gigante, mas graças ao Brent, eles foram pelo caminho errado e um monte de frango assado aparece cercando eles e devorando o Brent. O Flint tenta falar com o pai dele, mas a barragem quebrou, fazendo os cidadãos fugirem pro mar e a cidade ser inundada por uma avalanche de lanche. E infelizmente essa avalanche acabou atingindo o laboratório onde estava o pai do Flint. Hip pai do Flint, nunca será esquecido. Mas ele conseguiu se salvar e enviar o arquivo pro celular do Flint. Só que as galinhas ainda estão cercando eles. Mas por sorte do roteiro, o Brent consegue tomar controle de uma delas e começa a lutar com os outros frangos que estavam ali, dando tempo para eles poderem desativar a máquina. O problema é que para chegar na máquina, eles tinham que passar por um buracão onde estava cheio de pé de moleque. E o problema disso é que a Sam é alérgica a amendoim, ou seja, só o Flint consegue passar por ali. E enquanto o Flint descia, aconteceu um tremor fazendo a Sam se ferir e ter uma reação alérgica. O Flint diz que era para ela fugir com o Brent enquanto ele parava a máquina, mas obviamente a Sam foi contra isso, só que o Flint se joga no buraco mesmo assim. E o Brent aproveita para fugir com a Sam. Lá embaixo o Flint encontra com a máquina, que quase mata ele várias vezes, mas o Flint consegue prender ela e colocar o celular com um arquivo para poder parar a máquina. O problema é que o arquivo que o pai do Flint enviou, na verdade, era aquele vídeo de gatinho. Ai meu Deus, idosos e tecnologia realmente não se dão bem. A máquina se solta, prestes a lançar mais uma tempestade de comida, só que o Flint lembrou que ele trouxe com ele o spray do sapato spray. E nisso ele espalha pelo buraco da máquina, tampando ele, e isso faz a máquina sobrecarregar e explodir a almôndega gigante. Todo mundo pensa que o Flint morreu na explosão, mas ele conseguiu escapar vivo. E aqui a gente tem a cena que na minha opinião é a mais bonita do filme, onde a Sam coloca o tradutor de fala de macaco no pai do Flint, e nos pensamentos dele, ele diz que na verdade ele sempre teve orgulho do Flint, e que na verdade ele sempre teve orgulho do Flint como filho, e que ele achava as invenções do Flint geniais, e que ele não era muito bom com as palavras, por isso que ele usava as metáforas de pescador, mas sempre que ele usava as metáforas de pescador, era uma forma de dizer pro Flint o quanto ele amava ele. E nisso, o filme acaba, e a gente vai direto para as considerações finais. Esse filme é muito melhor do que eu me lembrava, e se não me engano, o segundo filme também é muito bom, mas faz tempo que eu não vejo, e se vocês quiserem que eu faça uma análise dele também, deixem aí nos comentários e deixem um like nesse vídeo. Agora sobre o filme no geral, ele é divertido demais. Ele pega esse tema que é o desperdício de comida e o consumo em excesso, e ele explora esse tema muito bem, e ele faz isso de uma forma que não precisa expor na tua cara dizendo que nossa, como isso é um problema. É só tu assistir o filme que tu vai entender, e eu acho isso uma ótima qualidade do filme. No começo do vídeo, eu falei que o filme era sobre aceitação, e eu continuo pensando a mesma coisa, porque desde a primeira cena que o Flint aparece até a última, era exatamente isso que ele estava buscando, e como a gente viu no filme, ele conseguiu. Todo mundo na cidade passou a gostar dele, e ele e o pai dele conseguiram se entender, e o Flint descobriu que na verdade ele sempre deu orgulho pro pai dele. Uma coisa também que eu não posso esquecer de falar, e que eu quase nunca vi ninguém falando sobre, é sobre a trilha sonora do filme. Ela é boa demais. Eu não entendo muito de música, por isso que eu não vou me estender tanto. Na verdade eu não entendo nada, mas a música do filme, ela consegue deixar o clima dele muito mais impactante pros momentos certos. Por exemplo, na primeira chuva de hambúrgueres, ou então quando o Flint tá montando a máquina, ou até mesmo quando o pai dele entrega o jaleco de volta pro Flint, essas cenas e muitas outras, elas conseguem te impactar de um jeito muito mais forte, principalmente por causa da trilha sonora do filme, que eu acho que ela é muito boa e impecável. E finalizando, eu não posso deixar de falar da dublagem do filme, que, nossa, que dublagem boa! O Alexandre Moreno fazendo o Flint é simplesmente incrível. E não só ele, como todos os outros dubladores que participaram do filme, o trabalho deles, mano, é fenomenal. De verdade, é muito bom ser brasileiro e poder ter uma dublagem boa dessa. E no geral era isso que eu tinha pra falar. E até semana que vem. Provavelmente.
E a gente também não pode esquecer de falar, mas o prefeito terminou boiando no meio do mar porque ele comeu o barco dele inteiro. Muito burro.